Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tânia Bettini, miniaturista. Vim trazer para vocês hoje a peça que vai ser a nossa aula de daqui a pouquinho. Uma mini bandeja espelhada. É uma peça coringa para várias coisas. Vocês vão curtir, ela fica com um efeito visual muito bonito. Até já para nossa aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tânia Bettini falando. Tô aqui hoje para dar uma dica que eu acho que é uma pecinha meio que coringa, que são as bandejas espelhadas, tá? Eu vou estar usando o espelho, eu uso de acordo com o tamanho da pecinha que eu desejo montar. Normalmente são 2 por 3, 2,5 por 3. Nesse caso, essa bandejinha ela vai ser para um jogo de café. Então, ela tem 4,5 por 3,5, tá? Eu uso espelho de 2 milímetros, ok? Então, o que nós vamos fazer? O material básico é palito de sorvete, a pecinha de espelho e tinta na cor que vocês quiserem pintar a bandeja, tá? E eu vou estar usando também, pessoal, aquelas embalagens de assados, certo? Que eu já cortei ela, já estiquei a lâmina, né? Pra gente poder estar cortando para fazer as nossas alcinhas da nossa bandeja. Então vamos lá. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Vocês podem medir já direto na peça, ó. Eu tenho a tábua de corte, então eu já vou aqui, certo? São os cortes que nós vamos ter para fazer a nossa lateral da bandeja, tá? Então, ó, eu já medi 2 lados e agora eu vou medir os outros 2. Só que nesses outros 2, o que eu faço, pessoal? Eu coloco, ó, o meu palito aqui e venho com esse um pouquinho a mais que ele, para quê? Para eu ter uma sobra para fazer o lixamento. Nesse outro lado, eu faço a mesma coisa, tá? Eu apoio aqui na lateral do espelho e eu marco aonde eu vou ter que cortar. Então, ó, esse lado aqui já tá feito. Eu tenho que cortar 2 vezes esse lado, tá? Então, como que a gente faz agora? Eu tenho 2 ferramentas. Eu tenho o alicate, que corta, e eu tenho a esquadrejadeira. Eu vou estar usando a esquadrejadeira para vocês, que dá para usar, mas vocês podem estar fazendo esse processo também com um estilete resistente, tá bom? Então assim, na esquadrejadeira eu vou aqui no ângulo reto e vou cortar, tá? Prontinho. Então, ó, o outro eu vou cortar para vocês com o... Ó, aqui já tá cortado. Eu vou medir outro deste, certo? No mesmo tamanho. Vou riscar para cortar a nossa outra lateral. E agora eu vou vir para vocês com o estilete, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai primeiro fazer uma pressão, certo? Ó. Aí, normalmente, eu vou vir aqui pelas laterais, vou marcar as laterais também, para que eu tenha um corte certinho. Então, ó, depois que eu fiz isso, é fácil cortar, tá? Então, vamos lá. Eu já tenho as 2 laterais, então vocês vão fazer esse processo aqui, ó, na pecinha toda, tá? Essa técnica vocês conseguem fazer com a base de madeira também, como eu tenho aqui, ó. Então, normalmente eu numero A, B, C, D, os ladinhos, né? Então, eu tenho o lado A, o lado B, o lado C e o lado D, ó, tá? Então, vocês vão colar com cola branca, principalmente o espelho, porque se vocês usarem cola de colagem, de secagem rápida, corre o risco dela esfumaçar o espelho, não é o que a gente quer, né? Então, eu vou fazer esse processo e vou cortar as outras 2 laterais aqui, para que a gente já tenha tudo certinho cortado. Então, onde eu tinha marcado,
Vamos lá, deixa eu usar aqui para usar como guia, para ficar reto. Não é difícil, tá? E é uma pecinha que vocês conseguem usar para muita coisa. Ali na padaria, por exemplo, eu usei as bandejinhas, tá? Então, essa daí é uma das nossas próximas aulas. Uma modelagem para padaria, tá bom? Ó, então eu já tenho aqui a pecinha pronta. Feito isso, pessoal, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar lixa, tá? Essa daqui é uma lixa 150, então eu vou dar uma leve lixada para tirar a rebarba ou alguma ferpazinha que tenha, tá? Em todas as madeirinhas, certo? Não é difícil, né? É bem tranquilo. Pronto. Feito isso aqui, pessoal, uma dica para facilitar, para quando a gente vai fazer com espelho, por exemplo, vocês querem a bandeja azul, tá? O que vai acontecer? Quando eu colar aqui, vocês vão ter que tomar cuidado com a tinta no espelho ou forrar o espelho com uma fita crepe, tá bom? Uma dica que vocês podem fazer é pintar a parte interna do palitinho com a cor que vocês escolherem para trabalhar e depois fazer a colagem, porque aí vocês já vão ter essa parte interna na pintura da cor que vocês querem. Então, vocês vão ter menos trabalho depois, tá bom? Eu vou escolher a cor que eu vou querer pintar minha bandeja. Aí, a gente já vai fazer esse processo. No caso da de madeira, ou com base em papelão, ou se vocês forem fazer ela inteirinha em papelão, o processo já é um pouquinho diferente. Nós vamos fazer a colagem, eu já lixei essa aqui previamente, tá? Nós vamos colar com a cola branca. Essa pontinha é tão fininha que de vez em quando ela dá uns crepezinhos. Como eu expliquei, pessoal, a de madeira a gente já pode colar antes da pintura. Eu já lixei as lateraisinhas previamente, tá? Então eu vou colar. Sempre cola branca, tá? Não precisa ter um excesso de cola, porque a gente vai ter a nossa secagem, então ela seca rapidinho se vocês não exagerarem na cola. E outra coisa, se vocês vão deixar, vocês quiserem deixar, por exemplo, a bandejinha no tom da madeira, se vocês tiverem um excesso de cola, o que pode acontecer? Na hora que vocês vão passar um verniz, alguma coisa, ela fica manchada, tá? Então, se vocês forem fazer para deixar ela no tom de madeira, eu aconselho sempre a estar limpando o excesso para não ficar feio, tá? Então, tá aqui, coladinha. Então, agora eu vou esperar esse processo aqui, ela vai colar, tá? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ela vai colar e quando ela secar, nós vamos fazer o processo de lixamento, tá? Então, vamos lá. Essa daqui, pessoal, eu fiz com o papelão, vocês estão vendo? Então, quando eu faço o trabalho com o papelão, eu sempre tenho que ir tirando o excesso que ficou de papelão na base. Pra quê?
para que eu consiga agora fazer um acabamento legal com a lixa, certo? Mas vocês podem fazer ela inteirinha de papelão. E tenham cuidado na hora do lixamento para vocês não lixarem demais e acabarem estragando a peça, tá? Porque ele é delicadinho. Então agora eu vou fazer o lixamento. Eu vou lixar uma de madeira também, só para que vocês tenham ideia. Então, ó, vai fazer um pouquinho de barulho chatinho, tá? Ó, vocês têm que prestar atenção e deixar ela bem retinha, com acabamento bem legal. Ó, como que ela fica, tá? Então, aqui na quina eu faço isso, para dar uma arredondada. Vou pro outro lado, e por aí a gente vai indo. Ó. Então, ó, eu vou ter o acabamento certinho. Opa, que ela caiu aqui. Eu vou ter o acabamento dela... aqui desse lado. Ó, eu vou ter o acabamento dela certinho, ó, bem retinho, tá? Feito isso aqui, vocês vão poder pintar ela da cor que vocês quiserem. Ó, de madeira. Então, eu faço todo esse processo, eu lixo todas as laterais, essa daqui eu já tinha adiantado, tá, pessoal? Aí, eu vou vir por baixo, vou fazer o mesmo processo. Certo? Lixo, ó, até ficar bem retinha. E aqui por cima, com delicadeza, eu faço o mesmo processo também, tá? Então, nessa fase aqui, a gente vai tirar pó da peça, tá? E aqui a gente já pode partir para o processo de pintura, tá? Aqui a gente pode brincar, pode fazer craquelê, pode fazer pátina, pode fazer pintura chapada, dá para fazer decupagem, o que quiser, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só tirar o pozinho daqui e aí a gente continua. Como eu expliquei para vocês, a de vidro, ela é um pouquinho chatinha em função de espelho, né? Da gente ter o espelho no fundo. Então, o processo de lixamento é o mesmo, pessoal. Aqui embaixo vocês não vão lixar para danificar o espelho. Mas, ó, o processo de lixamento dela é a mesma coisa, tá? Se vocês notarem que ainda ficou áspero ou ficou, assim, uma quina muito viva, o que vocês podem vir é com uma lixa de unha, tá? E fazer um acabamentozinho aqui, ó. Certo? Ó. Essa daqui eu já colei, pra vocês terem ideia do que eu vou ter que fazer agora. Porque agora eu vou ter que revestir ela com fita crepe. O fundo de espelho pra eu poder fazer a pintura. Então, é um jeito de fazer? Sim, é. Só que vai requerer um pouquinho mais de trabalho, tá? Daquela maneira que eu falei, pra gente colar só depois que a gente pintar as madeirinhas do lado interno, pelo menos, a gente vai ter uma confecção mais fácil, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou escolher as cores da tinta que eu vou querer, essa daqui, pro meu joguinho de café. E a gente já vai passar para fazer a pintura dela. Bom, pessoal, eu escolhi a tinta verde para pintar. Então, eu vou pintar essa pecinha aqui também em verde. Mas olha o que eu tive que fazer, ó. Eu tive que usar a fita crepe e revestir o espelho de fita crepe, tá? Então... agora a gente pinta. Tá? Essa parte de baixo aqui, normalmente depois eu colo um acabamento, tá? Mas a madeirinha aqui na lateral eu sempre pinto também. E aí fica feio a gente deixar assim, né?
Então sempre eu colo um pedacinho de papel de scrap, alguma coisa. Então, ó. Eu vou fazer uma pátina leve nela, eu vou dar uma desgastada depois. Então, eu também não tô caprichando assim na tinta. Então agora é esperar secar. Esse daqui, ó, eu vou pintar as partes internas e externas antes de colar, tá? Ó. Eu tô trabalhando com tinta acrílica, tá? Então, eu vou fazer todo esse processo em todas as madeirinhas. Pessoal, essa daqui eu já pintei, aguardei secar e já colei aqui na volta do espelho. Então, agora eu tenho que esperar a secagem total dela, tá? Essa daqui que eu tinha revestido de fita crepe, ela já tá sequinha. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma leve lixada, é porque eu quero um acabamento desgastado, né? Então, ó, eu vou dar uma leve lixada nela, para que apareça um pouquinho da madeira. Tá? E aqui em cima também. Ó, certo? Aqui embaixo nós vamos fazer o acabamento com papel. Aí agora eu venho e eu vou tirar a minha fita crepe. Isso aqui, ó, sujou por baixo da fita. Normal acontecer, tá, pessoal? Então, normalmente o que que eu venho? Eu venho com o estilete bem devagarzinho e vou tirando. E depois a gente vai passar um cotonete aqui dentro, aí ela fica limpinha. Foi só um pedacinho mesmo que sujou. Mas tranquilo, faz parte, né? Ó, como ela fica limpinha, tá? Então agora eu vou pegar aqui um cotonete pra gente poder limpar. Ó, limpinha, tá? Então, agora aqui eu vou fazer o acabamento inferior. Eu escolhi, pessoal, esse papel aqui, ó, tá? Que é um papel meio vintage, então eu vou fazer o acabamento inferior com ele. Então, eu vou recortar e colar. Continuando, ela já secou, pessoal. Eu vou dar uma leve lixadinha pra dar uma acertada, tá? Ó, aqui eu sempre gosto de passar, como eu falei pra vocês, a lixinha de unha pra tirar um pouquinho da quina, né? Ó, e agora a gente vai tirar o pó. Feito isso, o que que nós vamos fazer? Aquilo que eu falei, nós vamos colar aqui embaixo um papel como acabamento, tá? Normalmente, como eu disse, eu colo, eu meço, né? Isso aqui é resto de papel de scrap, tá? Então, eu vou medir aqui assim, ó, certo? Eu não vou vir com um lápis, pessoal, porque vai marcar a bandeja. Então, eu venho com a ponteira, marco, certo? Eu vinquei aonde eu vou cortar. Aí, eu venho com a régua e corto com o estilete. Eu fiz só um traçado de onde eu vou estar cortando, né? Então, agora eu venho com o estilete, corto. Ó, é aquilo que eu falei. Depois eu vou dar uma acertadinha com a lixa, caso necessário. Agora, nós vamos ir com a nossa cola branca, tá? Eu vou esparramar ela com o dedo
certo? E nós vamos colar o papel. Acerta ele bem. E a gente vai esperar um pouquinho para secar, certo? Feito isso, pessoal, olha aqui, ó. Essa daqui é aquela, uma pequenininha que eu tinha, que eu pintei de verde também, tá? Então, o que que eu coloquei aqui, ó? Um cacho de uvas e um garrafão de vinho. Olha aqui como ela fica, o acabamento dela inferior, tá? Então, vamos lá. Qual é o próximo passo agora, pessoal? É fazer o nosso puxador, né? A nossa alça, vamos dizer assim. Então, como que nós vamos fazer a alça? Usando isso daqui. Como eu disse, que é a embalagem para assados, né? Aquela, ou bolos, quando você assa o bolo na própria embalagem, são essas embalagenzinhas. E ele é um alumínio bem resistente, tá? Eu consigo vincar, frisar e tudo, e ele não rompe. O da latinha de refrigerante não é bom para fazer, porque na hora que vocês forem vincar, ele vai quebrar, tá bem? Então, eu vou dar uma organizada aqui pra gente começar a fazer as alças, tá? Vamos começar a organizar a nossa baguncinha. Como eu brinquei outro dia com uma menina, nós temos ateliê, mas normalmente o nosso ateliê é meio bagunçadinho, né? Quando a gente tá trabalhando, é normal, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pôr essas pra cá, certo? Vamos deixar tudo aqui e organizar. Agora, nós vamos precisar de tesoura. Eu vou usar esse palito de cutícula ou um palito de churrasco, tá? Nós vamos usar palitos de dente, tá bem? Eu vou usar a ponteira, mas vocês podem usar até a pontinha do palito de dente. E como eu disse, eu vou precisar da régua. Se vocês acharem melhor, vocês podem riscar, pessoal. A única questão é que depois do riscado, vocês vão ter que limpar com álcool, tá? Porque a tinta fica no alumínio. Então, vamos lá. Eu vou precisar daqui da minha régua. A régua tá aqui, né? A cabeça. Bom, eu vou riscar aqui. Ó, eu vou pegar meio centímetro, tá? Ó, eu tenho aqui meio centímetro, certo? Se vocês quiserem fazer mais estreito, pode, fica legal. Esse daqui tem 3 milímetros, ok? Então, o que eu vou fazer, ó, como eu disse pra vocês, eu vou fazer até com a pontinha aqui, ó. Eu vou só marcar. Ó, vocês estão vendo como ele ficou a marca? Olha aqui, ó, a marca que eu produzi. Aqui, pessoal, ó, vocês vão ver, eu tenho 10 centímetros, tá? Esses 10 centímetros são suficientes para eu fazer 2 alcinhas. Então, vamos lá. Agora, a gente vai vir com a tesoura. E aonde eu vinquei, eu vou cortar. Pronto. Então, o que que nós temos aqui, ó? Eu tenho a tira, certo? Então, aqui eu posso brincar, ó. Eu vou vir, ela tá certinha, mas, ó, eu vou deixar ela bem lisinha. Vou dobrar no meio para que nós tenhamos a mesma quantidade de material para os dois lados das nossas alças. Vou cortar onde eu vinquei, tá? Aí, eu vou vir aqui, eu vou dobrar novamente, ó, certo? Só que aqui no meio, eu vou colocar o meu palitinho de churrasco ou palitinho de unha. Feito isso, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar 2 palitos de dente,
Aí eu vou vir aqui e eu vou começar a enrolar, ó. Certo? Então, ó, eu vou estar enrolando. Vou pelo outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui e eu vou enrolar. Então, assim, a pontinha é o mais chatinho. Depois é tranquilo para enrolar. Então, ó, aqui já tá enrolando. Ó. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir aqui, tá? E eu solto. Ó, eu já tenho a alça da minha bandeja. Então, eu vou repetir isso 2 vezes, certo? Se ela amassar um pouquinho, pessoal, não tem problema. É só a gente ir com calma, paciência e moldar ela de novo. Ó aqui como ela fica. Opa. Ó. Certo? Então, vamos moldar a próxima. Novamente, ó. Eu vou pelo centro. Seguro. Ó. Seguro bem aqui onde eu dobrei, tá? Em cima do palito. Aí, eu vou vir aqui com o palito de dente. Vou enrolar pra fora, tá? Não é pra dentro. Pra dentro ele fica bonito também, mas ele dá um outro visual pra peça, tá? Aqui eu já soltei, né? Eu tô acostumada, então... Ó, novamente, eu vou vir aqui, vou enrolar. Quando eu chegar na mesma altura do outro, eu já solto. Aí, aqui a gente puxa. Nós vamos dar uma abertura nela. Ó. As duas... Opa, que essa deu muito tortadinha. Vamos ajeitar aqui. Ó, as nossas 2 alcinhas, ó, da nossa bandeja. Agora, o que que a gente vai fazer, pessoal? A nossa boa cola de secagem rápida. Aqui, ó, tá? Então, o que que a gente faz? Eu venho aqui. Eu uso essa que ela é mais viscosa, tá? Ela não é tão líquida. É a número 3, eu gosto dela. Que ela escorre menos. E aqui, ó, o que que nós vamos fazer? Eu vou... Opa! A gente cola o dedo também, é normal, né? Eu vou vir aqui, ó. E colar a minha alcinha. Eu sempre deixo assim, tipo 1 milímetro aqui de cima, 2 milímetros, tá? Opa! Então, para ajudar, às vezes, dando uma pressionada com a pontinha do palito por dentro também ajuda. Certo? Ó, eu já tenho uma alcinha colada. Eu vou repetir esse processo do outro lado agora. Vamos lá. Agora você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente não vai conseguir apoiar, né? Mas dá pra fazer tranquilinho. Não coloquem muita cola, tá? Pra também não ficar com um acabamento mais bonito, né?
A gente precisa segurar um pouquinho, porque ela sempre é um pouquinho mais resistente. Então, deixa eu ajudar aqui com o palitinho. Para ela ficar exatamente onde eu quero. Olha lá, pessoal. A minha bandejinha com a alcinha colada. Ok? Vocês vão ver que essa bandeja é um super coringa para as coisas que vocês vão fazer. Olha que linda que ela fica. Deixa eu dar só uma limpadinha aqui. Porque sempre fica, a gente manuseia, né? O espelho fica meio embaçado. O certo depois é passar um álcool, deixar ela bonitinha. E uma dica, se vocês quiserem passar verniz, procurem passar cobrindo o espelho, né? Tá? Ó. Olha o efeito dela, como fica bonito, né? Vamos colocar outra coisa aqui, vamos colocar os potinhos. Ó. O efeito visual dela, como fica bem bonito, ó. Tá? Então, assim, eu gosto muito de espelho, eu acho que o espelho sei lá, dá luz, dá vida. Então, dependendo da peça que nós vamos trabalhar, o espelho ajuda bastante, tá? Nós vamos estar fazendo uma pecinha que nós vamos estar usando essa bandeja de espelho logo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham gostado. É uma dica super simples, mas que tem um efeito visual bem legal. Não deixa de ser uma reciclagem, né? Porque a gente está usando palito de picolé. Às vezes tem aqueles espelhinhos de bolsa que a gente tem lá, largadinho, mas que dá para usar. E a embalagem de bolos ou de assados, né? Então, ó, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, que vocês deixem no comentário o que vocês estão querendo ver no canal, tá? Quem não é inscrito, se inscreva. E quem já tá aqui no canal, meu muito obrigado de coração a todos vocês. Até a próxima. Olha que charme a peça pronta, pessoal. Ficou bem fofinha, né? Eu espero que vocês tenham curtido essa dica. Até a próxima.